Você tem medo ou receio de projetos de fundação e acha que isso pode ser um problema para você, tanto em obra quanto em elaboração de outros projetos? Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar leitura de projeto sem dor de cabeça, forma e armação de fundação. Meu nome é Felipe Soares e este aqui é mais um vídeo do canal Engemplificando, onde eu ensino você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça, através ali das dicas de obras e projetos que eu venho pegando ao longo dos anos de experiência na área e passando aqui para o canal, para as redes sociais do Engemplificando. Então siga Engemplificando para você acompanhar as dicas. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é o campo ali, né, a obra, a execução da fundação e fazer uma análise com o projeto que nós estamos executando. Então você vai ver a imagem e vai ver o projeto, para facilitar mais a leitura e interpretação de projetos de estrutura, porque às vezes pode ser um pouco complicado para quem nunca viu um projeto de fundação ou para quem não teve contato. Dentro da engenharia civil, dentro da construção, temos diversos projetos e pode ser que você não se familiarize com um ou outro. Então, o projeto de estrutura, ele é um projeto fundamental para você executar uma obra e você precisa interpretar e ler ele corretamente, porque se você não interpretar corretamente, pode ter equívocos e erros que podem custar ali um pouco da sua paz, porque vai dar dor de cabeça se você não seguir um projeto corretamente, não souber o que estar fazendo, né, durante a obra. Então, vamos fazer uma análise de um projeto. Vou mostrar uma foto primeiro, para a gente conseguir. Aqui, ó. Vamos falar sobre forma de bloco da parte da fundação, né? Aqui a gente consegue ver um tipo de bloco de coroamento. Felipe, o que vem a ser um bloco de coroamento? Vou explicar. Um bloco de coroamento, dentro da etapa de fundação de uma obra, a gente tem então a fundação da obra, certo? Dentro da fundação nós temos as estacas, a fundação profunda, né? Profunda e a fundação superficial. Se você estiver com dificuldade, não sabe a diferença correta da fundação profunda para a fundação superficial, aqui no Engemplificando, no meu canal, tem um vídeo explicando a diferença delas para você conseguir identificar e se familiarizar melhor aí, para você não ter dificuldade durante a execução e também durante a elaboração de projetos, e até mesmo para você ter esse entendimento e não ficar boiando, não ficar passando dificuldade durante reuniões, durante tomadas de decisões importantes para a sua obra. Então, nós temos fundação profunda e fundação superficial, ok? Qual é a diferença de uma fundação profunda e uma fundação superficial? A fundação profunda é uma fundação, claro, ela é profunda, né? Mas o quão é profundo, né? Acima de 3 metros de profundidade, podemos dizer. Mas existe uma regrinha, né, que tem a proporção da base vezes a altura do elemento, né, de fundação. Então, você tem uma proporção também que leva em conta isso, mas fundação profunda são as estacas, são as fundações que você precisa fazer a transferência da carga através do atrito lateral e da ponta. Então você tem esses dois métodos para transferir a carga da estrutura para o solo. Porque a importância de uma fundação é justamente transmitir as cargas da estrutura para o solo e fazer com que ocorra ali fazer com que ocorra ali um equilíbrio, né, uma estabilidade da estrutura. Então, essa é a fundação profunda. A fundação superficial, ela transfere
as cargas apenas pela sua base. É uma transferência mais direta, apenas pela base. Então, a fundação superficial, nós temos as sapatas, a gente tem um radier, a gente tem sapata corrida, sapata isolada, até mesmo bloco, né? Bloco, fundação superficial. Então a gente tem esses elementos que são fundações superficiais. E a base, né? A área da base, ela chega a ser maior ou muito próxima do que a sua profundidade, a sua altura. Então, esse coeficiente ali acaba sendo menor do que 2. E aí, nós temos a fundação superficial. Então, vou escrever aqui que fundação profunda nós temos as estacas, e fundação superficial nós temos bloco, nós temos sapata, tanto sapata corrida quanto sapata isolada, a gente tem o radier. Na profunda a gente tem as diversas estacas, certo? Então são esses os elementos de fundação. Mas vamos ficar atento porque dentro das estacas aqui desse item, nós temos o nosso bloco de coroamento. O que é um bloco de coroamento? O bloco de coroamento, dentro da fundação profunda, ele é um elemento que faz a transferência de cargas de pilar, vigas, baldrames para as estacas. Ele é um elemento que eu já cheguei a explicar aqui no nosso canal, por isso a importância de acompanhar sempre. Então sigam exemplificando para acompanhar as dicas para fazer o projeto sem dor de cabeça. O bloco de coramento, ele é literalmente um bloco e ele vai receber, deixa eu fazer aqui uma única estaca para a gente entender. Então aqui ele tem uma estaca, certo? Isso aqui é uma estaca. Em cima da estaca é executado o nosso bloco de coramento. O bloco de coramento ele vai receber as cargas tanto das vigas quanto também de pilares. Deixa eu só transmitir isso aqui para baixo melhor. Opa. Aqui melhor. Aí. Vou conseguir desenhar nosso pilar. E aqui no nosso bloco onde nasce o nosso pilar, certo? Então aqui tem o nosso pilar. Então o que que nós temos aqui? Pilar, viga baldrame, tô na frente, né? Esse elemento aqui é a nossa estaca. E aqui é o nosso bloco de coroamento. É esse elemento aqui que vai transferir as cargas para a fundação. Vou mostrar agora uma foto de como que é esse bloco, que é justamente esse elemento que nós estamos vendo. Então, deixa eu fazer uma captura de tela, que eu vou passar ele lá pro nosso quadro, para a gente conseguir riscar ele. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui, ó. Esse nosso... Deixa eu até fazer de branco, que fica melhor. Esse nosso elemento aqui... Opa, acho que não tá fácil não. Vamos fazer de vermelho. Deixa eu aumentar o... Aí. Esse nosso elemento aqui...
é o nosso bloco, certo? Ele é o nosso bloco de coroamento. Embaixo dele, desse bloco que nós estamos vendo aqui, nós temos 3 estacas. A gente tem, deixa eu pintar de azul aqui as estacas. Tem uma estaca aqui, outra estaca aqui, uma outra estaca ali atrás. E em cima desse bloco, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, é onde vai nascer o nosso pilar. Vou tentar pegar um outro ângulo para enxergarmos melhor. Vamos ver aqui. Pra gente conseguir enxergar melhor o nosso elemento. Aqui, ó, dá pra ver melhor. Pronto. A gente consegue ver esse trecho aqui é onde vai nascer o nosso pilar. Esse elemento inteiro aqui é o nosso bloco de coroamento. Ele está em cima de 3 estacas, que é uma fundação profunda. Então, as cargas da estrutura vão ser transferidas através de viga baldrame, no caso dos térreos, e do pilar, tudo que vem por cima, né? A laje vai para vigas, vigas vão para o pilar, e o pilar encontra aqui o nosso bloco de coroamento e transfere a carga para nossa fundação, para o nosso solo, através do auxílio do nosso bloco de coroamento. Ele faz a transição das cargas e transfere elas para as nossas estacas. Isso acontece para a gente conseguir enxergar de uma forma. Eu vou pegar esse bloco que nós temos aqui e desenhar em cima dele, fica mais fácil para a gente conseguir entender. Vamos lá. A gente tem aqui. Deixa eu capturar aqui. Opa, não é esse, é o outro. É o outro bloco, esse aqui. Deixa eu capturar ele aqui pra gente fazer. Aí. Então tá. Vamos lá. Então aqui nós temos uma estaca, 2 estacas, 3 estacas. Elas estão tudo aqui, certo? Na hora que a gente chega com o nosso pilar aqui, esse elemento aqui, ele tá só com a armação, ele vai ser concretado ainda. A nossa carga, ela chega através dele e ela precisa ser distribuída para os pilares. E o nosso bloco de coroamento vai fazer a distribuição das cargas para as nossas estacas. Ele vai pegar a carga que está no pilar e transferir para as estacas, e as estacas, por sua vez, se a gente olhar em corte o nosso elemento, ó, aqui está o nosso pilar, e aqui embaixo está a nossa estaca. A gente tem as 3 estacas que a gente viu ali, certo? Então, ele vai distribuir a carga para as 3 estacas. Isso é aqui no nosso pilar que a gente está vendo ali na imagem. Esse elemento aqui é o nosso bloco de coroamento. Como identificar ele dentro de um projeto? Vamos dar uma olhada? Num projeto de estrutura, a gente tem uma planta só de bloco de coroamento. Ali, locação dos blocos de coroamento. Então, essa locação de bloco, a gente consegue identificar através do projeto. E, por exemplo, olha só o lance que nós temos desses elementos aqui, ó. Todos esses elementos, eles estão sendo executados com o auxílio de um projeto estrutural. O projeto estrutural ele é dimensionado justamente para isso. Então, quando nós temos o nosso dimensionamento correto, a gente consegue fazer a execução dele na obra. Sem o dimensionamento, sem um projeto para a gente conseguir seguir, garantir a segurança e estabilidade da obra e economia,
a gente não consegue viabilizar uma obra de uma maneira que não tem um projeto. A gente não consegue fazer isso. Então, vamos identificar aqui, ó, por exemplo. Vou até riscar aqui pra gente conseguir ver melhor. Temos aqui esses elementos, certo? Então a gente consegue ver que transportando essa visão que a gente está vendo aqui para uma imagem num plano 2D, por exemplo, a gente tem um elemento aqui, aí a gente tem um quadrado aqui, aí a gente tem um outro elemento mais ou menos aqui. Então, ó, vamos comigo. O 1, o 2 e o 3. Só pra gente identificar. O 1 tá aqui, o 2 tá aqui e o 3 tá aqui. Esse 4, ó, ele é um elemento que tá mais ou menos aqui. Então a gente tem o 4 tá mais ou menos aqui. Opa, tá meio tortinho. Só pra gente conseguir olhar um plano 2D através de uma imagem. E agora vamos olhar no projeto, identificar eles com mais facilidade. Olha aqui. A gente consegue ver esse trecho aqui, por exemplo, ó. A gente consegue ver que ficou bem próximo, ó, o elemento que a gente fez aqui. Então a gente consegue identificar o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4. Claro que isso foi só um exemplo, né? Dentro do projeto de fundação, a gente consegue identificar esses blocos de coroamento. São esses respectivos elementos que estamos olhando aqui. E voltando lá para o projeto, o que a gente consegue extrair de informação? Que nós temos eixos que vão nos auxiliar na obra, fundamental um projeto de estrutura ter os eixos para que a gente consiga na obra fazer a alocação correta do bloco de coramento, da fundação, da viga, baldrame, de todo elemento estrutural. Precisamos dos eixos para nos guiar durante a execução da obra. Então a gente tem o alfanumérico, né? A gente tem o eixo com letras e a parte dos números. Então a gente consegue fazer a alocação de cada bloco de coroamento. O bloco de coroamento, por sua vez, ele tem ali suas dimensões e a gente faz a alocação dentro da obra com o auxílio dos eixos. Por isso que a gente consegue fazer essa identificação. Então a gente consegue pegar esses elementos e ir locando. Felipe, qual que é a necessidade de interpretar o projeto dentro de uma obra, saber se situar dentro de uma obra? Quando você está numa obra, você às vezes precisa utilizar um projeto, se situar dentro de uma obra, saber quais são as questões, os problemas que podem surgir, se situar de uma forma muito mais rápida e prática, quando você consegue fazer uma leitura de um projeto de fundação, de um bloco de coramento, quando você está nessa etapa, por exemplo, sabendo se situar onde está o quarto, onde está a cozinha, onde está elevador, enfim, qualquer tipo de elemento que você às vezes precisa prever algum tipo de estrutura, algum tipo de infra passando. Então isso é muito importante, você se situar na obra através de um projeto de estrutura e não só de um projeto de arquitetura. Você precisa ler e interpretar os outros projetos, porque são os projetos que vão estar na obra e são os projetos que estarão lá dando forma
para a obra. Você só vai ver a parte de acabamento, a parte da arquitetura em si, depois que tudo isso estiver passado. E nesse momento agora, você precisa saber interpretar, ler, antecipar riscos e saber viabilizar seu projeto e sua obra. Através de uma simples visão, assim, você já consegue identificar elementos, pilares, pontos, e você consegue se situar dentro de uma obra. Às vezes até prever que um pilar talvez não esteja locado no lugar correto. Através dos eixos, que são os elementos que estão aqui atrás, ó, essa madeira aqui no fundo, ela está pintada com os eixos que nós vimos no projeto de estrutura. Então ele traça uma linha até então imaginária, mas lá na obra a gente puxa uma linha de um ponto a outro. Esse ponto no gabarito ele tem sua marcação e aí você consegue viabilizar o projeto, que é exatamente esses daqui. Cadê? Aqui, esses eixos aqui, conseguimos passar eles para o gabarito, e do gabarito a gente consegue nos auxiliar fazendo a locação de todos os nossos elementos. Tá, vi que existe bloco de coramento, entendi o que é um bloco de coramento. É um elemento que fica em cima de uma estaca, de uma fundação profunda, recebe as cargas e faz a transmissão, né, da carga de pilar e viga para a fundação, para estaca. Mas como que é a sua estrutura, né? Sua armação, sua forma. É aí que entra ainda no projeto de estrutura uma folha destinada apenas à identificação dos blocos. Eu vou trazer aqui uma questão de boa prática na parte de projeto, que é você, além de viabilizar o projeto, trazer a praticidade para a obra. Nessa obra aqui em questão, não havia muita opção de bloco de coroamento, porque é muito mais fácil você fazer apenas 1, 2 ou 3 tipos de bloco, como no caso dessa residência aqui, porque na hora que você faz a compra do aço, na hora que você faz a execução da fundação, você minimiza a questão do erro humano, você minimiza a questão de colocar uma armação onde ela não deveria estar, e você garante então mais velocidade, mais praticidade. Então, analisando e prevendo o porte da obra, até mesmo em questão de tempo, você consegue viabilizar isso num projeto de estrutura, que é o caso onde acontece nesse projeto. A gente só tem 3 tipos de bloco. A gente tem um bloco com uma estaca, ou seja, embaixo dele só tem uma estaca. O bloco com 2 estacas e o bloco com 3 estacas, que é exatamente o que nós vemos na foto. A gente vê bloco de 1 estaca, bloco de 2 estacas e bloco de 3 estacas, que é o que a gente vê no projeto de forma, né? A locação dos blocos. O bloco de 3 estacas, o bloco de 2 estacas e o de 1 estaca. Cada um identificado, ó, B1, B2 e o B3. E aí a gente tem a nomenclatura deles, B1, B2 e B3. E a gente tem a armação e forma desses elementos. E quando você traz isso para construção, fica muito mais fácil para as empresas. Por exemplo, vou pegar uma foto aqui para mostrar para vocês qual é a praticidade de você ter apenas esses 3 tipos de bloco. Olhando essa imagem, você consegue ver essa praticidade, ó. As armações, elas já vêm montadas e você consegue ver que tem etiquetas na imagem aqui, ó. Tem etiquetas identificando que elemento que é esse. Então, essa armação, ela vem montada da empresa que a gente comprou o aço, dobrada, cortada e montada. Então é muito mais prático de você apenas montar a parte da forma, né, e colocar a armação. Então você economiza tempo e você também minimiza erros durante a execução da obra, que é fundamental isso.
E a gente tem esses outros elementos aqui embaixo, que é o ferro de arranque. O que vem a ser esse ferro de arranque? Lá na nossa imagem, aqui ó, o nosso ferro de arranque, por exemplo, ele tá aqui dentro, ó. A gente tem um ferro aqui, que faz a parte do nosso pilar, que é exatamente esse elemento que nós estamos enxergando aqui, ó. Essa parte aqui. Isso é um ferro de arranque. Você não vai chegar com a armadura inteira e introduzir ela na estrutura, porque isso acaba causando um pouco de dificuldade, né, dentro do canteiro de obra. Você não consegue, por vezes, colocar grandes armações dentro de um pilar, deixá-la de uma forma inteira. Isso vai trazer um pouco de problema para dentro do canteiro de obra. A logística do canteiro de obra fica um pouco comprometida. Então você vai fazendo por partes, e isso também é previsto dentro do projeto de estrutura. Ainda dentro do projeto de estrutura, nós temos a parte de pilares, que é justamente isso daqui, ó. Temos a leitura da parte do projeto de pilar. Então a gente viu que tem a parte do projeto do bloco de coroamento, a gente tem o projeto do pilar, tem também o projeto de fundação da própria estaca. Mesma coisa, vai identificar com a tabela de aço, que é o que nós vimos ali nos vídeos anteriores aqui do perfil do Exemplificando. Então acompanhe Exemplificando para você não perder as dicas que eu dou para fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Nessa tabela que a gente está olhando aqui, a gente vê a identificação de cada pilar, ó. P1, P2, P3, o P4, que é igual ao P7, o P5, o P6, que é igual ao P23. Tá todo mundo aqui identificado. E a gente tem a nomenclatura, o posicionamento de cada bitola de aço, o diâmetro de cada bitola de aço, a quantidade, o comprimento, tudo isso certinho. Mas é muito importante você analisar num projeto de estrutura a existência desse ferro aqui, ó. Por que que é importante isso? Esse ferro que a gente está olhando é o ferro de arranque, esse ferro aqui, ó. Esse ferro aqui é o nosso ferro de arranque. Eu vou até fazer uma captura para a gente mandar lá pro nosso quadro, a gente dá uma olhadinha, ó. Então, esse ferro que a gente está olhando é justamente, opa, cadê? Aqui. Deixa eu jogar pra cá. Esse ferro aqui, ó, que a gente tá olhando aqui, é justamente esse ferro aqui. É esse daqui. Porque a gente não vai colocar armação inteira dentro do nosso bloco de coroamento. A gente vai colocar esse trecho, depois a gente faz esse trecho. Se tiver um andar de cima, a gente vem e faz o andar de cima. A gente tem até um pilar aqui que é nessa situação, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele sobe mais um lance. Então a gente tem o lance do térreo até o superior e do superior até a cobertura. Então nós temos os pilares que vão... Opa, eu tô na frente, né? Por exemplo, esse aqui. Ele tem a parte do térreo. Aí ele tem do térreo até o nível do superior. E ele mantém ali um pequeno arranque também. E da parte superior até a cobertura é a continuação desse pilar. Então a gente tem a leitura da quantidade de aço que nós temos no pilar. E isso nos auxilia muito para fazer a montagem desse pilar. Algumas questões que a gente vai levantar aqui.
a gente viu que veio, né, as armações montadas, que é nesse caso daqui. Na parte da estrutura da fundação, é bacana você trabalhar com isso por questões logísticas de obra, praticidade e velocidade. Quando começa a subir os andares, não é interessante você fazer dessa forma, porque acaba sendo um pouco inviável você subir uma armação inteira montada. É só em caso de armações pequenas, você consegue fazer uma questão melhor assim. Então, a gente consegue ver que a gaiola, que é o que a gente chama aqui nessa conjunto de armação, essa gaiola já veio montada, o arranque já veio separado conforme o projeto de estrutura, conforme o projeto aqui, ó, tanto de uma estaca, duas estacas, três estacas, conforme foi projetado, e também o arranque identificado igual o que está no projeto. Esse arranque aqui, ó, identificado com a etiqueta que nós vimos na foto, ele fala quem que é o pilar aqui, qual que é o projeto, quem que é o pilar e aonde você vai colocar ele. Então é muito mais fácil na hora que você está fazendo a alocação dos elementos, você saber, por exemplo, eu sei que aqui é o pilar P22. Esse aqui é um bloco de coramento B3. Eu sei que o B3 é um bloco que, olhando no projeto, ele tem 3 estacas. É um bloco com essa geometria, ele parece um triângulo. Eu sei que o B2 é um bloco que tem 2 estacas, ele é um retângulo. Então você consegue identificar aqui, ó, o B2 ele é um retângulo. E nesse caso aqui, ele recebe o pilar P21. Esse aqui recebe o pilar P22. Então a gente tem diversos outros blocos, cada um recebendo um pilar. E cada pilar detalhado na folha de armação tem um tipo de arranque. Esse arranque aqui, ele tem 1,50 m, por exemplo. O arranque do lado aqui, ele tem 1,40 m. De quem que é esse arranque? Aqui, ó, é o pilar P2. O pilar P2, ele tem um arranque de 1,40 m. O pilar P3, ele tem um arranque de 1,50 m. E igual nós vimos nas aulas anteriores, como que faz a leitura de um projeto de armação, você identificar a quantidade de bitolas, o posicionamento, que é o N2, o diâmetro da bitola e o comprimento total. E aqui é a geometria que nós temos dele, né? A dobra. Ele é 1,65 m de ferro total, só que ele tem 1,50 m reto e ele dobra 15 centímetros. Então, essa é a nossa leitura básica de um projeto de armação. E aqui você conseguiu ver o projeto de armação na parte do papel e a obra, o que a gente consegue ali associar e fazer essa análise entre o projeto e a obra e trazer informações importantes como o que nós podemos deixar já montado, dobrado, para chegar na obra e já colocar no local, o que também não é prático fazer. Quando você chega com toda a armação da obra, você não consegue subir uma viga já totalmente montada, porque é extremamente pesado. Então essas questões logísticas começam a entrar na parte da obra, mas você precisa saber a leitura do projeto. Você consegue até identificar erros e inconsistências olhando a obra e sabendo ali onde que está o pilar, onde você está se situando dentro do projeto de arquitetura. Porque um projeto de estrutura toma como partido o projeto de arquitetura para fazer sua execução. Então, gente, acompanha aqui o Exemplificando, que vai ter muito mais vídeo relacionado à obra e projeto. Vou mostrar como que a gente vai fazer a leitura de projetos do pilar, né, a parte da armação, como que a gente faz a leitura, a parte da tabela que a gente, para quem está acompanhando, a gente viu a montagem de uma tabela, né, de um projeto de viga. A gente vai ver aqui também no projeto de armação e ver a parte da armação com a obra, como que é ali a viga montada no canteiro e o projeto de armação
ali na parte do papel. Então, acompanhe o Exemplificando, siga as dicas e os conteúdos diários para você fazer algum projeto sem dor de cabeça. Para quem estiver no canal, vou estar deixando aqui a playlist do Leitura de Projetos sem dor de cabeça. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.